Glória a Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Nós somos a noiva. E como é que essa noiva se relaciona com o seu noivo? Existem questões, a gente que trabalha com aconselhamento, com encontros de casais, a gente sabe que um dos maiores inimigos, uma das maiores inimigas do casamento é a rotina, é a mesmice. Há muito tempo atrás existiu uma música que dizia o seguinte, se não me engano, do Chico Buarque de Holanda, que dizia, falava da rotina, né? Eu chego em casa, ela me recebe com um sorriso. Então, aquela mesmice que é colocada em verso e prosa pelo próprio inimigo, assim, chamava-se rotina, né? Então, esta rotina, essa mesmice, ela é combatida. Há muitas pessoas que acham que... Eu não gosto, inclusive, do termo liturgia, eu não gosto. Porque liturgia sugere realmente as mesmices, repetições, aquelas coisas mais mecânicas. Eu prefiro o termo serviço de culto. Isso estou falando em termos coletivos. Aonde eu atuo, eu procuro manifestar essa opinião. Porque liturgia sugere assim, uma repetição, uma mesmice, né, muitas vezes. E como é que é a nossa relação com o Senhor? Jesus disse, e orando não useis de vãs repetições. Então, a gente começa a inventar umas questões do tipo, assim, a gente já decora, a gente ora no automático. Alguns de vocês aí oram no automático? Tem muita gente que ora no automático, sim. Na beira da cama, assim. E até dentro da igreja mesmo. Algumas pessoas que fazem a oração baseada em modelos de outras pessoas. O que nós queremos... o melhor, porque eu e o Espírito Santo, o melhor, o Espírito Santo e eu, pareceu bem ao Espírito Santo e a mim, nesta noite, falar com vocês sobre criatividade, baseados nessa experiência de Bartimeu. Em primeiro lugar, Bartimeu quer dizer filho de Timeu, filho, Timeu, o pai, filho de Timeu. E ele atuou durante muito tempo recebendo o legado de Adão e o legado de Timeu. Olha o que está na cabeça, o que o Espírito Santo vai fomentar na cabeça desse rapaz. Olha o que ele vai trabalhar. Espera aí, até hoje eu vivi com o legado de Adão. Mortalidade e corruptibilidade. Dizem alguns estudiosos que Lucas ele não quis mencionar o outro cego porque existe outra narrativa de dois, mas é a mesma narrativa. Só que Lucas, o médico, prefere falar desse cego porque, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, o outro cego tinha o globo ocular e Bartimeu não tinha o globo ocular. Então, para nós, né, seres humanos, a gente imagina o que é uma cura maior, cura de cegueira? Para quem tem globo ocular ou quem não tem globo ocular? A gente acha que quem não tem globo ocular, o milagre é muito maior. Quando, na realidade, para o Senhor Jesus, tanto faz curar a febre da sogra de Pedro, como ressuscitar Lázaro. Ele chama as coisas que não são como se já fossem.
Agora, só que o doutor Lucas, ele prefere narrar aquele que tinha mais dificuldade no sentido físico, no sentido biológico. E aí, como é que esse rapaz consegue? Ele vê, ele é um cego, e quem é cego tem uma potencialização do sentido do tato, da audição, e os outros sentidos ficam mais aguçados. E a audição dele captou que vinha uma turma grande chegando, como diz nessa tradução aqui, um tropel de gente, uma multidão se aproximando. Ele procura saber o que está acontecendo. Vem aí uma grande multidão e ela está liderada pelo Jesus de Nazaré. E aí ele falou: não posso perder a oportunidade. Não posso perder essa oportunidade. E se eu continuar na minha mesmice aqui, aquela mesmice de uma esmolinha para um cego, pelo amor de Deus, uma esmola para um cego, pelo amor de Deus. Se eu continuar assim, ele, com tanta gente, ele não vai me ver. Eu preciso chamar a atenção desse homem. Então, ele coloca a sua criatividade em ação. Ele sabe que, na sua essência, esse Senhor que vai chegando ali, o tempo dele é o tempo kairós. E ele, já consumido pelo tempo, sentado ali há quanto tempo? Ele estava ali há muito tempo, pedindo todos os dias. A rotina era aquela: uma esmolinha para um cego, pelo amor de Deus. Então, ele pensa, esse homem, o tempo dele, a medida de tempo dele, é um tempo, um dia para o Senhor vale, como 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas eu ainda estou no Cronos. E eu preciso intervir. Preciso usar criatividade para intervir no kairós de Deus, no tempo de Deus. Então, aquilo que poderia acontecer muito lá na frente, ou nunca acontecer, quando o meu corpo for transformado de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível, e ali eu vou enxergar, é muito mesmo, mas eu quero antes. Eu posso antecipar, porque a minha qualidade de vida vai melhorar muitíssimo. E ele começa a colocar a criatividade, e ele começa a gritar. E ele não se incomoda, como diria na linguagem popular, com a torcida. Porque as pessoas diziam: você está incomodando. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha o que ele faz. Ele fala o seguinte: você é humano, você é filho de Davi. Sangue que corre nas suas veias é de ser humano. O verbo que se fez carne tabernaculou entre nós. A profecia de Isaías 53 diz: um que sabe o que é sofrer. Então, olha, ele fala: filho de Davi. Ele não poderia ter falado filho do Deus Altíssimo? Ele não poderia ter falado? Ele fala filho de Davi. Se identificou com ele. Você é da linhagem de Davi. Você sabe o que é sofrer. Você é absolutamente Deus, mas é absolutamente homem. E ele começa a gritar. E aquele que sabe o que é sofrer, ele fica sensibilizado. E aí, com aquele barulho,
Enquanto uns estavam repreendendo, criticando o barulho que aquele cego promovia, outros foram orientados pelo Senhor Jesus para que levassem Bartimeu até onde ele estava. E aí Jesus faz uma pergunta para ele: que queres que eu te faça? É interessante, né, que às vezes a gente acha que Deus tem a obrigação de saber qual é a prioridade máxima na nossa vida. Deus sabe o que nós precisamos? Sim, sabe muito mais do que nós. O Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A tradução, a interpretação correta desse texto no hebraico, do Salmo 23, é: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Então, para ele enfatizar o que é prioridade máxima na sua vida, o que queres que eu te faça? Ele usa a criatividade, ele chama atenção, ele grita, grita. E depois Jesus pergunta: tudo isso para quê? Tudo isso para quê? Porque eu quero ver. Eu quero ver. O que queres que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. Vê. Vê. A tua fé te salvou. Olha só, você vê como você pode ter uma fé criativa e uma fé cheia de repetições, né? E orando não useis de vãs repetições. As pessoas ficavam lá naquele tempo, ficavam assim nas paredes, ainda ficam, né? Lá no Muro das Lamentações, fazendo a mesma coisa. As pessoas repetem. Quando, na realidade, o Senhor quer uma criatividade, uma coisa diferente. Ele não viu irreverência nisso que Bartimeu fez. Ele não viu criatividade. E o que Deus está querendo falar para você nessa noite? Como é que você se relaciona com Deus? Interessante, definitivamente, a oração não muda o Senhor. Muda quem ora. A pessoa que ora tem uma mudança. E a oração, ela não começa quando Bartimeu grita: filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ele começa antes, porque ele começa a trabalhar na mente dele e ele já começa a ser modificado. A oração já começou quando ele chega à conclusão de que aquela mesmice ali de tempos e tempos, gritando, indo só no efeito, não indo na causa. Porque o grande problema das pessoas sem criatividade é que elas só correm atrás do efeito, não vão na causa. Então a oração dele começa com essa reflexão: hoje eu tenho que resolver, hoje está passando alguém aqui que pode resolver. É ele que vai resolver o meu problema. Vai na causa do meu problema e não no efeito, porque a esmola só alcançava o efeito. Agora Jesus, ele vai na causa. A criatividade que o Espírito Santo está sugerindo a você é para você fazer com que o Senhor olhe para você no sentido real, da sua realidade no mundo espiritual. A sua realidade no mundo espiritual. Como dissemos, Deus não vai dar o que nós queremos, mas sempre Deus vai dar o que precisamos. Aí ele
deixa de lado o legado adâmico, filho de Adão, filho de Timeu, e ele olha para o irmão mais velho, filho do Pai Celestial, e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a sua criatividade foi contemplada. Vê, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. E aí, vai continuar na sua mesmice ou vai pedir ao Espírito Santo criatividade? O Senhor se revela através de Paulo em Romanos 8, dizendo que nós não sabemos orar como convém. Mas quem é que nos dá criatividade? O Espírito Santo. Porque nós não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deus só quer que você seja bem-sucedido na sua oração. Deus não quer que você faça uma oração agora igual às outras anteriores, que tem o mesmo resultado. O resultado da anterior já foi, o resultado agora é outro. O projeto dele está avançando na sua vida. Criatividade, querido, sem ser irreverente. Tá certo? Que Deus trabalhe na sua vida poderosamente nessa noite. Vamos cantar?